Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula, continuando aí as nossas aulas de História Geral. A última aula a gente falou sobre o feudalismo e as formas como se estruturavam as sociedades feudais. Perpassamos um pouco sobre os problemas que viriam nessa sociedade e que talvez eh, trariam dificuldades, e essas dificuldades, por certo, fizeram com que esse modelo fosse substituído por um outro modelo que a gente vai ver que vai significar a transição para a modernidade. Então, pois bem, na aula de hoje veremos a passagem do regime feudal para a modernidade e qual o modelo que vem com a modernidade e como que esse homem se torna moderno. Então, sem mais delongas, vem comigo. Certo? O declínio feudal ele tem como características precursores que a gente já havia falado na nossa última aula sobre o feudalismo, principalmente alguns eixos econômicos que o que nasciam e o sistema feudal não conseguiria atender a essas demandas nascentes, principalmente com o desenvolvimento das grandes cruzadas. As cruzadas que eram expedições religiosas, mas não só religiosas. Elas tinham objetivos militares, a dominação de Jerusalém, é, através da fé católica, né, uma cidade sagrada, mas também políticas econômicas. Talvez essas políticas econômicas sejam mais importantes para a gente entender o fim do feudalismo. Ao passo que essas cruzadas foram acontecendo e na maioria delas elas foram até um certo fracasso. Jerusalém até foi tomada, mas depois foi retomada de volta. Mas o que talvez tenha sido mais importante nesse sentido seja a abertura de novas rotas comerciais e o conhecimento de novos produtos que não tinham na Europa. E com isso eu não, mas se gerou um fluxo econômico que até então não existia. Esse fluxo econômico ele enfrentava diversos problemas porque o regime feudal não foi pensado para sustentá-lo, certo? Então, mas falando aqui especificamente da cruzada, e alguns outros fatores que vão ser importantes para a crise do regime feudal. Primeiro, como a gente já viu, as cruzadas, que vão trazer esse comércio, abrir essas rotas, tá? O comércio, o famoso comércio de especiarias do Oriente, que a gente tanto fala nas nossas aulas de história do Brasil, começa a partir dessas cruzadas. O desenvolvimento demográfico e agrícola, né? A gente tinha desenvolvimento de técnicas agrícolas que forneceram maior disponibilidade de alimentos, e as pessoas começaram a se alimentar melhor, gerando um crescimento populacional desenfreado. O eixo comercial medieval, né, que não atendia mais essa lógica, pois cada feudo tinha suas próprias normas, suas próprias regras, como a gente viu, e isso dificultava muito a transição e a passagem do comércio, porque você ia comercializar numa cidade e era outra moeda, aí você tinha que fazer a conversão, e daí que vai surgir as casas de câmbio também, mas de maneira muito simples fica muito complicado de você comercializar, porque aqui em Austin se utiliza uma moeda, lá em Queimados já se utiliza outra, no centro do Rio se utiliza outra, e fazer essas trocas, ter que pagar taxa, ficava muito complicado de desenvolver esse comércio nesse sistema feudal. A partir disso, a gente vai ter o desenvolvimento dos burgos, né, que seriam inicialmente burgo era o nome que se dava às cidades, posteriormente a presença de burgueses, de comerciantes nas cidades vai ser tamanha que o burgo vai ser atribuído aos burgueses, a esses comerciantes, né? Burguês inicialmente seria quem vivia na cidade, mas vai ficar exclusivamente atribuído a quem pratica o comércio. O renascimento comercial e urbano, o que significa basicamente a volta da importância comercial, como a gente já está vendo, a partir desse comércio nascendo, e urbano, porque as cidades elas já existiam anteriormente, tá? Se a gente for olhar nas civilizações gregas, até romanas, já a gente tinha a estrutura da cidade, mas elas tinham perdido seu sentido no regime feudal. E elas, a partir daí, voltam a ter uma importância novamente.
as comunas medievais, que eram meio que, né, associações que buscavam aí mais liberdade para o comércio, e as feiras livres, que seriam feirinhas, né, que desenvolveram, mas foram muito essenciais para o comércio, onde aquele local acontecia uma grande intensidade de comércio, tá? E isso tudo vai contribuindo para que o feudalismo ele não atenda mais essas demandas. Aqui a gente vê a transição e eu acabo dando spoiler para vocês. O feudalismo ele será substituído pelo absolutismo, que a gente já vai entender o que, que é. Tá? Aí como é que é feita essa transição? A gente tem uma crise do feudalismo, certo? Que vai ser a partir desse renascimento comercial e urbano, já que o feudalismo, esse modelo, não atende mais à necessidade dessas novas classes, as burguesas, a partir da descentralização. Basicamente, é, a fragmentação do poder nas mãos de vários senhores feudais, ela traz, como eu já disse, dificuldade para a relação comercial. Como a gente tem muita moeda, muito tributo, cada lugar tem uma lei, tal produto pode circular em um lugar, não pode circular no outro, isso tudo é muito complicado e acaba que isso dificulta, tá, esse novo modelo. E com isso vai surgir uma aliança entre o rei e a burguesia. Por que uma aliança entre o rei e a burguesia? Porque, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui, a caneta aqui. Digamos, né, que eu sempre dou esse exemplo, esse território aqui, que eu fiz o desenho aqui, né, e, perdão, fiz esse desenho aqui, e aí o burguês, vamos chamar de B, ele quer comercializar aqui, ó, aí ele vai ter que passar por todos esses territórios. Esse primeiro aqui pertence ao feudo do A, esse aqui do B, C e D. Digamos que é o Adolf, o Bruno, Caio e Douglas, tá? Cada um é dono aqui de um feudo. Quando ele entra aqui, ele tem que pagar tributo para ele, depois tem que pagar para ele, depois para ele, depois para ele. Isso fazia com que os produtos ficassem muito caro, tá? Muito caro, porque eram muitos tributos que tinham que ser pagos para até que ele chegasse ao destino de fato que ele queria vender, tá? Só que esses territórios aqui, eles estão nas mãos de senhores feudais, mas eles pertencem todos eles a uma mesma pessoa, tá? Que é o suzerano, né? Ou no caso, um rei. E aí esse rei, né, vai chegar, vamos botar aqui, rei, ele se reúne com a burguesia, vou botar só o burguesia aqui, e eles fazem uma aliança, certo? Que aliança será essa? Bom, basicamente o seguinte: o rei apagaria todas essas fronteiras, unificando o território, e a partir dessa unificação, certo? Você vai ter, quando esse burguês passar aqui, ele vai pagar tributo uma vez só para o rei, certo? Então, o burguês ele lucra porque isso facilita a transação e o comércio de certa forma. E o rei ganha porque todos os tributos ficam concentrados na sua mão. E aí sai de cena a figura dos senhores feudais. Vão sumindo aos poucos. Tranquilo? Entendido? Então, essa aliança ela começa a trazer uma nova realidade. Tá? A fragmentação característica do sistema feudal começa a ser substituída por uma unidade mais centralizadora, um modelo de centralizar o poder. Esse modelo de centralizar, né, o poder é conhecido como absolutismo. Né? E aí vamos chamar a atenção aqui para esse termo, absolutismo. Vamos ler aqui. Fruto dessa aliança será um modelo com forte centralização. Isso é importantíssimo, ter entendimento de que absolutismo remete à centralização, tá? Totalmente o oposto do feudalismo. O rei ele passa a deter todo o poder sobre a nação, inclusive na sua economia. Tranquilo? Então vamos lá. Absolutismo, atenção para esse termo,
vem, né, remete ao que? Absoluto, né? Absoluto. Que é isso? Significa o poder, de maneira geral, absoluto na mão do rei, tá? Um poder absoluto, inquestionável. O rei passa a ser a autoridade máxima, que é mais ou menos como a gente vê retratado nos filmes, né? Ele manda em tudo, ele que decide, etc. E a partir daí ele vai mandar em tudo, inclusive na economia. E aí tem uma frase que é muito característica, que a gente sempre utiliza quando vai explicar esse período, que é uma frase do Luís XIV, que ele diz: o Estado sou eu. Aparece até a musiquinha do Roberto Carlos, né? O Estado sou eu, né? Porque é ele que vai administrar o Estado. Porque o Estado é ele. Se o Estado enriquece, ele enriquece, né? Então a gente faz até uma brincadeirinha com essa musiquinha, né? O cara que interfere na economia controla as tarifas e os tributos, escolhe as leis e onde vai aplicar. Esse cara sou eu, né? É o rei. Esse cara é o rei. O rei é o Estado, né? A gente pode dizer, o Estado sou eu. Que o Estado e o rei são quase sinônimos nessa relação absolutista mercantilista. Tranquilo? Isso é muito importante porque muita gente confunde o mercantilismo com o capitalismo. O capitalismo ele vai ser um pouco mais diferente porque ele vai ter, entre outras medidas, uma ideia de mercado mais livre, onde não tem uma interferência direta do rei. Tranquilo? Então, de maneira geral, é isso. Seguindo, tá? E aí começam a se formar os estados modernos, tá? Como a gente que esses estados modernos? Os estados modernos são os países, como a gente conhece hoje. No segmento feudal não existiam países, existiam reinos. Mas o estado unificado ele tem algumas características singulares que vão fazer com que a gente entenda que ele é um estado unificado, certo? Então vamos lá. Ele tem um só poder, ou seja, o poder deve ser centralizado, a formação de um exército nacional para defender o território e a autoridade soberana do rei em todo o território. São características importantes, tá? Para a gente entender. E aí vamos lá. Deve ficar meio confuso, sempre fica meio confuso essa ideia de formação dos estados. E eu sempre pergunto, bom, o que que nos faz, o que que nos torna brasileiros? Eu faço essa pergunta a vocês. O que que torna brasileiro? Algumas pessoas me dizem, é o registro de nascimento, né? Eu nasci no Brasil, vou lá registrar. Bom, mas e se com 6 meses de idade você fosse mandado, né? Foi registrado no Brasil, mas fosse mandado para a França e passar 50 anos na França, você se entenderia como brasileiro? Eu tenho certeza que você se veria muito mais como um francês do que como brasileiro. Isso nos ajuda a mostrar que a ideia de uma nação, de um país, de um estado, é muito maior do que um simples documento e ela se estende a vários elementos, como esses que eu já citei, de poder centralizado, exército, etc., mas elementos também culturais, como uma mesma moeda. Aqui no Brasil, a gente sabe que a gente utiliza o real, né? Os brasileiros utilizam essa moeda. Se a gente fosse para os Estados Unidos, a gente vai usar o dólar. Olha como é diferente. Então, o brasileiro ele normalmente vai ter uma familiaridade muito maior com o real. Um sistema burocrático, né? Um sistema comum. Por exemplo, se você vai nos Estados Unidos, a gente vai utilizar o peso medido em libra, né? Ou a distância medida em milhas, certo? Aqui no Brasil a gente usa o quilo, quilograma, né? E também a distância, quilômetros, quilômetros quadrados, né? Então, percebam que a gente já tem diferenças aqui culturais que vão além da mero registro, que os brasileiros vão entender. Tem também outros, como a religião ou até mesmo personalidades icônicas. Qual brasileiro não sabe quem é o Silvio Santos? Acho que a maior parte dos brasileiros deve conhecer. Mas se você for talvez na França, na Europa, na Alemanha, até mesmo no México, tenho certeza que poucas pessoas vão conhecer essa personalidade, porque ele é um traço cultural, faz parte da memória afetiva dos brasileiros de certa maneira, tá? Outra coisa muito importante é o idioma comum.
Qual idioma é falado no Brasil? Português, né? PTBR. Tá? Se você for para outro país, você vai ter outro idioma e você não vai conseguir se comunicar de maneira tão satisfatória, mesmo que nesse local se fale também português, como o português de Portugal, mas não é a mesma coisa, não é? E outra coisa é a soberania desse país, tá? Esse país deve ser soberano, o estado deve ser soberano. E muitas vezes quem vai garantir a soberania é o exército, certo? O exército unificado. Então, são elementos que são comuns à formação desses estados nacionais, né, os estados modernos. É, pode ser que varie um ou outro em determinado caso singular, ou né, adicione um ou mais elementos, mas de maneira geral a gente tem que visualizar alguns desses, para que a gente possa dizer que aquele estado é de fato um estado unificado, um estado moderno. Tranquilo? Então vamos seguindo aqui. E aí a gente vai meio para a filosofia. A filosofia ela rege a realidade, né? Essa realidade, esse novo modelo que se apresenta, ele não deve ser somente da cabeça, né? Ele surge, são implementadas novas coisas, mas essas coisas devem ser legitimadas. E a partir disso, quem vai legitimar são pensadores, tá? E aí a gente vai ver aqui um pouquinho dos chamados filósofos do absolutismo. O primeiro deles aqui a gente vê o Jean Bodin, ou Baudin, tá? Tanto faz. O importante é você entender o pensamento, né, de maneira geral que ele vai trazer. Ele idealiza que o sistema absolutista ele vai desenvolver a ideia de soberania como uma forma de coesão social. Como assim? Ele vai defender que por você dar muito poder ao soberano, esse soberano vai trazer uma coesão, um social, uma ordem na sociedade maior, né? Então ele vai defender a ideia de que essa soberania deve ser perpétua e absoluta, que vai ser inserido, né? Vai ser transcrito no modelo de monarquia. O que significa monarquia? Monarquia vem de monarquia, um governo único. Governo de um soberano, um governo onde você tem a figura do rei, tá? Um governo centralizado, tranquilo? Próximo deles é um que cai muito, esse aqui cai muito, principalmente em vestibulares, tá? O Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, ele vai ser um dos da linha dos chamados contratualistas, que vai defender que a sociedade ela faz um contrato com o seu governo, onde ela vai ceder liberdade, direitos, né, parte da sua liberdade para que possa viver em uma harmonia. Por quê? Vamos lá. O que vocês acham que aconteceria se a partir de amanhã não tivesse mais leis, nenhuma lei mais, né? Ah, e aí você pudesse fazer o que você quiser e você não vai ser punido. Os homens acabariam lutando entre si. E aí ficou até a famosa frase dele: o homem é o lobo do homem. Porque o lobo é o predador, ou seja, o homem ele preda, ele caça o próprio homem. E ele vai defender que para esse estado de caos não acontecer, porque os seres humanos são ruins e egoístas por natureza, de acordo com Thomas Hobbes, é necessário que se crie um estado muito poderoso que possa controlar e coagir a esses indivíduos para que eles andem na linha e não cometam crimes que são acordados, né, pactuados entre a sociedade e o seu soberano, certo? Espero que tenha ficado claro, tá? Basicamente isso. Ele vai trazer um livro muito famoso, que é o Leviatã, onde ele defende que o Estado seria esse Leviatã, essa besta mitológica poderosíssima, seria capaz de controlar qualquer homem. Somado a esse, tem o Jacques Bossuet. Jacques Bossuet ele já é mais ligado à religião, onde ele vai basicamente dizer que o rei ele é rei porque Deus quer que ele seja rei. Deus permitiu que ele o fosse. Portanto, a autoridade do rei não é passível de ser questionada, pois se ele ou faz alguma coisa é porque Deus permitiu que ele o fizesse. Dessa maneira, todas as ações do rei, mesmo que levassem a desgraça para o seu povo, seriam justificadas, pois
se aquela desgraça se acometeu, foi com a permissão de Deus. Por isso, a sua tese vai ficar conhecida como a teoria da origem divina do poder do rei, do poder real, certo? E aí, através dessa lógica que você vai ter é, é, ele explicando o absolutismo, né, dessa vertente. E por fim, talvez o mais conhecido de todos, é o Maquiavel. O Maquiavel, ele cai bastante, ele vai falar sobre absolutismo, ele não, diferente dos outros, ele não traz uma ideia de legitimação do poder por si só. Ele vai trazer mais uma ideia de como, né, o rei deve agir, o príncipe deve agir enquanto governa. Então, como que deve ser feito esse governo? Bom, e aí, de maneira geral, a gente pode dizer que o que o Maquiavel vai defender é que não existe moral na arte de governar. Podemos dizer assim. É, o rei, o soberano, ele deve fazer tudo aquilo que for necessário para governar de forma clara, né? Então, isso justifica matar, descumprir leis, cometer pecados. é, não há moral no rei, né? Ele pode agir de qualquer maneira que ele queira. Isso, inclusive, vai fazer com que esse livro seja proibido no Index Prohibitorium, lá na Contra-Reforma da Igreja Católica, onde eles vão dizer que, por Maquiavel defender que o rei, um homem, estaria acima dos dizeres divinos, né, para seu governo, esse livro teria que ser proibido. Mas é basicamente isso. Ele vai dizer que você pode fazer qualquer coisa para governar. Se se o seu pai, se o seu filho tá te atrapalhando de governar, pode matar ele, não há problema nenhum nisso, pois você está fazendo isso para governar, né? Então ele basicamente joga a moral fora e faz um governo por sua conta própria, certo? E é por isso que ele é dito, né? Tem até aquela frase que fica famosa, né? Se você não seja amado e temido, mas é muito difícil ser os dois, né? Não se pode ser os dois. Mas se você não puder ser os dois, então seja temido, né? Porque você não costuma trair quem você teme, etc, né? Ele traz uma vertente aí. É um livro bem legal, é curtinho. Recomendo a leitura, tá? Para quem quiser, tiver curiosidade. É muito bom e cai com bastante frequência Maquiavel em todo tipo de concurso. Aí vamos falar sobre a estrutura econômica agora, do chamado mercantilismo, que é a base econômica que vai reger o, o sistema absolutista, né? O braço econômico do absolutismo. Quais são as suas características? Bom, como eu já havia dito, o mercantilismo ele está inserido dentro do absolutismo. No absolutismo, o rei é soberano absoluto, então o Estado e o rei são a mesma figura, portanto, o Estado vai interferir diretamente na economia, certo? Então, eles têm controle da economia nacional, porque a economia nacional enriquecendo, o rei enriquece. Tá? A balança comercial favorável, tá? Consistia na ideia de que a riqueza de uma nação estava associada à sua capacidade de exportar mais do que importar. Essa é uma lógica que é utilizada até hoje, tá? Vou ver se eu consigo fazer aqui um exemplo para vocês entenderem. Bom, digamos que eu tenho uma barraquinha aqui de cachorro quente, tá? Eu vendo aqui os meus cachorro quentes, tá? Para as pessoas comprarem, certo? Estou vendendo meus cachorro quentes, correto? Então eu tenho aqui hot dog, né? Minha banquinha de cachorro quente. Bom, digamos que eu tenha ido lá e gasto, né, R$ 1.000 para comprar os materiais, tudo que eu preciso para a produção desse cachorro quente para que eu possa vender, certo? Bom, se eu comprei 1.000, vocês concordam comigo que eu tenho que vender mais do que esse valor para eu conseguir estar sustentável, para que eu consiga enriquecer, para que eu ganhe capital. Tá ficando claro?
Então vamos ver aqui. Se eu ganhei esses 1.000, né, gastei 1.000, mas se eu vendi só 500 no primeiro mês, vocês concordam comigo que eu vou ter um débito, eu vou ter empobrecido, ficado R$ 500 mais pobre. Se eu continuar mantendo essa prática, né, com o passar do tempo eu vou ficar cada vez mais pobre. De maneira muito simplista, tá? Eu estou simplificando bastante, mas para vocês entenderem a lógica, é mais ou menos isso que o Estado vai querer manter também. Ele vai querer comprar 1.000 e vender 5.000, né? Vamos botar mais um zero aqui. Porque ele vai ter um lucro mensal, vamos dizer assim, de R$ 4.000, né? Usando esse exemplo. Então, isso que é manter a sua balança comercial favorável. É você sempre vender mais do que você está comprando. Você ganhar mais do que você gasta. Tranquilo? Espero que tenha ficado claro. Bom, próximo exemplo aqui é um monopólio, certo? Como controlador da economia, os governos interessados numa rápida acumulação de capital, de dinheiro, tá? Eles estabelecem monopólio sobre atividades dentro da sociedade. Somente o Estado pode produzir X produto. Acabou. Isso vai ser muito utilizado nas colônias. Quando a gente for estudar, a gente já falou bastante sobre o Brasil, Brasil colonial. O Brasil colonial ele tinha um dispositivo chamado exclusivo comercial, onde a colônia só poderia comercializar com a metrópole, buscando enriquecer sempre a metrópole. Outro ponto importante de se ressaltar é que as colônias só poderiam produzir aquilo que não era possível de ser produzido na metrópole. Portanto, eles tinham que sempre comprar esses produtos da metrópole, mesmo que esse produto pudesse ser produzido na colônia, para manter a metrópole sempre enriquecendo, enquanto a colônia empobrece. O protecionismo é outro método que é utilizado até hoje de maneira muito clara. Consiste basicamente em você aumentar taxas de produtos que você não pode produzir, certo? Ah, vou dar um exemplo, um iPhone, né? Digamos que no Brasil não se pudesse produzir celulares. E aí, quando você vai comprar esse celular de fora, você vai pagar muito, muito caro, um imposto muito, muito caro. E esse produto chega aqui muito mais caro ainda. E isso estimula ou deveria estimular para que alguém aqui de dentro do país produzisse um produto de gênero semelhante, porque ele seria mais barato. Sendo mais barato, as pessoas em tese iam preferir comprar ele, tendo, né, vamos colocar aí, com o princípio de que ele tivesse características semelhantes, se o produto fosse idêntico. Você obviamente vai optar pelo mais barato, tá? Isso já é hoje expandido de maneira muito mais abrangente. Um exemplo que passo até como exercício para vocês lerem e estarem por dentro das atualidades é a possível proibição do TikTok, o aplicativo TikTok, acho que todos vocês já ouviram falar, nos Estados Unidos. Sim, há toda uma discussão e é possível que o aplicativo TikTok seja proibido nos Estados Unidos. Não só o TikTok, há discussão de outras empresas, como a Huawei, empresas chinesas, porque essas empresas, além, né, elas ameaçam a economia americana, porque são empresas que estão enriquecendo muito e tomando lugar de outras gigantes da tecnologia que são norte-americanas, certo? Então, de maneira muito clara, é basicamente isso aí que a gente tem que entender, correto? Há outras discussões, nesse caso aí do TikTok, que eles dizem que pode abalar a segurança nacional, mas de maneira muito clara a gente entende que tem uma forte ligação no âmbito econômico também. E o ideal metalista, tá? Havia-se a ideia de que o quanto mais rico fosse um país, quanto mais ouro ele tivesse na sua reserva cambial, na sua reserva de riqueza. Então, quanto mais ouro ele acumular, ele mais rico será. Bom, isso vai se provar que não é necessariamente uma verdade. Por exemplo, a Espanha ela vai conseguir muito ouro nas suas colônias hispânicas, mas acaba que por ela não ter uma balança comercial favorável, grande parte desse ouro é escoado para a Inglaterra.
ela não se torna, a Espanha, apesar de ter muito ouro, não se torna uma nação das mais ricas na Europa, certo? E agora vamos falar um pouquinho dos renascimentos, porque a gente falou aí do aspecto político, econômico, mas também tem os sociais e culturais, que vão mudar principalmente no âmbito da ciência, muito claramente nessa transição para a modernidade, para a idade moderna, tá? Além do regime político, também é transformado muito mais esse tempo, né? Esse novo período. Bom, daí a gente vai ter alguns elementos da cultura renascentista. Sempre que falar em renascimento, renascimento cultural, renascentismo, a gente vai utilizar esses elementos. São eles: o racionalismo, certo? Os reis com o apoio da burguesia, eles vão assumindo cada vez mais o controle da economia. E acho que esse texto aqui não está correto aqui com o racionalismo, mas o racionalismo seria cada vez mais uma valorização da razão, tá? Você não vai dizer justificar as coisas mais por uma explicação redundante, diminuta e ou divina, né? O sol brilha porque Deus quer que ele brilhe. Isso não vai caber mais dentro do racionalismo, tá? Dentro do renascentismo. É preciso que você dê uma justificativa para além dessa justificativa púria, né? Pequena, de dizer que é assim porque é assim e pronto. Não, isso não cabe mais dentro do renascimento. O experimentalismo, que vai consistir, tá, que o conhecimento ele deve ser demonstrado através da experiência científica. Muito claro para a gente, só a gente lembrar da ideia das leis de Newton, a ideia da maçã, né? Você joga a maçã e como é que você prova que aquele conhecimento científico, que a reprodução dele, ela vai ser feita várias vezes, todas as vezes vai dar o mesmo resultado. Independente de onde você faça, de como você faça, o resultado será o mesmo. E aí você pode atestar que aquilo é científico. O individualismo, a necessidade do homem conhecer a si próprio. Ele vai começar a afirmar a centralidade, né? E que o homem ele pode buscar suas próprias ambições, que o homem pode buscar sua própria felicidade, tá? Que ele tem esse direito individual, que ele vai estar inclusive acima do direito coletivo, de que o homem pode ser feliz, né? Essa busca. Com isso a gente vai ter também o antropocentrismo. Tá? Homem vem de homem, centrismo no centro. O homem passa a ser o centro do universo, não mais Deus. Inclusive essa foto aqui, essa pintura, na verdade, de Da Vinci, ela é muito famosa por isso, porque ela mostra o homem no centro do universo, não mais Deus. Agora o homem ele passa a ser visto como o centro do universo, tá? Como eu já disse, a valorização da razão, tá? Que a utilização da razão, né, do livre-arbítrio, da capacidade de pensar que Deus deu para o homem, faz com que ele possa questionar o mundo, tá? Isso seria um dom concedido por Deus. Isso valoriza muito mais a utilização da razão. O humanismo, tá? Antes, o homem não poderia ser retratado nas pinturas. As artes elas deveriam ser matérias que atribuem e homenageiam Deus e não o homem. O homem não era digno disso. A partir de agora, no regime Renascimento, o homem ele pode sim participar e ser demonstrado em pinturas. Ele pode estar na arte, ele pode ser citado, ele pode ser valorizado, ele pode ser adorado. O homem a partir daqui, como não poderia antes do Renascimento, tá? E aqui o mecenato. O mecenato ele vai ser uma manifestação de tudo isso. A classe burguesa, aquela que a gente viu que nasceu com muito dinheiro, ela vai começar a patrocinar e incentivar artistas, literatos, as demais variedades culturais. E essas manifestações de arte e cultura, elas vão trazer todos esses elementos que a gente já citou. Retratar o homem, retratar as pessoas, retratar, né, a valorização da ciência e tudo mais. Além disso, a gente pode destacar a ideia da busca do prazer, o hedonismo, onde o homem ele vai fundamentalmente buscar os seus prazeres, a sua vida de felicidade, o que te
traz prazer em viver, tá? Tudo isso são características aí que vão estar presentes na cultura renascentista. Agora alguns conceitos. A gente tem aí uma dicotomia que vai ser atribuída, né, uma diferenciação entre o termo Idade das Trevas e Idade Renascentista. A Idade Renascentista ela vai olhar para esse homem do passado e vai trazer para ele muito preconceito. Ela vai olhar e vai falar: nossa, como a humanidade estava atrasada, ela utilizava tudo através da religião, ela não raciocinava, ela não utilizava a razão, ela justificava tudo simplesmente. Esse homem era um homem preso, era um homem cheio de amarras, em que você assassinava pessoas através de pensamentos simplesmente religiosos, onde você não tinha um método científico para fazer toda essa investigação, tá? Então, eles vão olhar para isso tudo e vão dizer: nossa, a humanidade viveu tempos sombrios, uma verdadeira idade das trevas. E com isso ela vai valorizar elementos da Idade Antiga. Idade Antiga a gente remete Grécia, tá? E Roma, principalmente, tá? Porque nesses regimes você vai ter avanços científicos muito significativos, a criação dos aquedutos romanos, né, a criação das cidades, desenvolvimento de técnicas agrícolas, a democracia ateniense, a filosofia, a matemática, né, Aristóteles, enfim, essa valorização, esses valores antigos, tá? E com isso a gente vai ter o Renascimento cultural acontecendo, com o seu expoente mais claro, e talvez o primeiro deles, o Renascimento italiano, tá? Alguns outros aspectos desse renascimento: a relação da burguesia e o individualismo. A valorização das ações humanas abre um diálogo com a burguesia, que vai florescer na Baixa Idade Média, pois de atacar, como já falei, o hedonismo, a busca por prazeres individuais, tá? Que esses burgueses vão empreender bastante capital nisso. Cidades italianas e o mecenato, que é a prática de financiar artistas para a produção de artes renascentistas, tá? Vão ser principais cidades aí que vão ser, principalmente na Itália, porque a Itália recebeu um fluxo muito grande de comércio e de povos diferentes, o que vai fazer com que essa classe artística floresça de forma mais clara lá na Itália. Certo? Algumas famílias comerciantes vão ficar muito famosas, como Médici e Soffa, e vão realizar o mecenato, né, o patrocínio de obras e estudos renascentistas. O renascentismo vai ser dividido em três fases, tá? O Trecento, Quattrocento e Quinquecento. Eu defini aqui algumas das principais obras desses períodos, tá? Não costuma cair muita coisa sobre isso, é mais para vocês entenderem essa transição. No Trecento você vai ter lá a Divina Comédia de Dante Alighieri, muito famoso. Já no Quattrocento, a grande obra da Mona Lisa, conhecidíssima, certo? E a gente vai evoluindo ao passar do tempo algumas outras obras. Agora falamos um pouco da esfera do cientificismo, né? A valorização da ciência, ela vai trazer, obviamente, estudos mais aprofundados. E aqui a gente vai ter o Nicolau Copérnico, apresentado aqui, né? Com a sua teoria chamada heliocentrismo, tá? E o Galileu de Galilei, aqui representado aqui, que é considerado o pai da ciência moderna. Ele vai descobrir a lei da queda dos corpos, segundo a qual dispostos, né, em uma mesma altura, dois corpos de massa diferentes sofrerão a mesma influência da gravidade, que é a causa de seu movimento, chegando ambos ao solo ao mesmo tempo. Se a gente desconsiderar a resistência do ar, quanto maior o objeto, mais resistência do ar ele vai ter, e essa resistência vai fazer com que ele caia em tempo diferente, certo? Inclusive, ele vai ser o precursor do próprio Newton. A Newton vai beber muito da fonte de Galileu para as suas descobertas, certo? Ele ainda vai provar o geocentrismo, que a Terra gira em torno do Sol, né? O que vai refutar a ideia do qual o nosso planeta, de que a Terra é o centro do universo. Aqui, ó. A gente vai atribuir, tá vendo aqui a Terra e todo o universo gira em torno da Terra, né? Isso não vai acontecer. A ideia é que
na partir de Galileu é que, na verdade, a Terra ela é apenas mais um astro que gira em torno do Sol e, portanto, o centro do universo seria o Sol. Tranquilo? Aqui a arte medieval, a gente vê também a disposição da arte. Percebam que a arte medieval ela não tem sombra, ela não tem plano. O que é plano? Alguma coisa que parece estar mais atrás, mais na frente, né? Ela toda no mesmo plano e ela retrata principalmente figuras divinas, tá? Figuras religiosas, porque o homem não seria digno de ser retratado. Mais algumas artes medievais, percebam, ó, figuras religiosas, artes sem muito detalhamento, porque para você detalhar você precisa de conhecimento, e o conhecimento não é algo que era muito difundido durante o feudalismo. O conhecimento ele era restrito, principalmente pela igreja. E com isso as pinturas elas tendem a ter elementos bem simples e servir principalmente a ensinar a religião. Tranquilo? Aqui a arte renascentista. A arte renascentista, e aí principalmente porque a Mona Lisa ela é um quadro tão famoso, porque ela representa de forma muito clara aqui. Isso, ó, percebam que as montanhas aqui atrás, elas parecem estar atrás. Então você já tem um plano, né? A Mona Lisa está na frente e as montanhas e tudo mais está atrás. A mão dela, inclusive, parece estar mais próxima, né? E que o próprio rosto. Você tem a ideia dessa dimensão. Você tem aqui sombras, você tem texturas, você pode ver o cabelo. É uma arte muito mais realista, porque agora o homem pode buscar o conhecimento. E ele retrata uma mulher, não retrata uma figura divina, certo? Aqui nesse quadro, outro quadro, se não me engano, representa Afrodite, né? E aí você vê também novamente elementos, né? Sombra, a retratação de textura, bem mais realista, inclusive planos, né? E aqui você retrata divindades pagãs. Então você percebe que o Renascimento ele muda realmente essa realidade. Aqui uma outra pintura que é a valorização, né, como a gente já havia dito, da Grécia, né, antiga. No centro aqui a gente tem o Aristóteles e Platão, onde eles estão discutindo aí o método sofístico, né, a ideia de que existe o mundo platônico, o mundo das ideias, e na verdade Aristóteles defende que é só um materialismo. Mas percebam a complexidade e o detalhamento dessa pintura, né? Uma outra pintura aqui que também mostra né, esse avanço da arte, o avanço na pintura, certo? Diferente do modelo que a gente viu no modelo feudal. Também nas esculturas, percebam as esculturas muito detalhadas, né? Muito realistas. Ó, mais uma arte aqui retratando aqui, na verdade, é uma crítica ao pensamento do paraíso, né, religioso. De maneira geral, todas essas transformações em diversas esferas da sociedade, da cultura, da economia e da política vão trazer um novo mundo, que será o mundo moderno, a Idade Moderna, onde teremos um método de governo absoluto, com o poder centralizado na figura do rei e com uma economia mercantilista, certo? E de uma grande intervenção ou total intervenção do Estado. Contudo, eu espero que vocês tenham conseguido compreender, que tenha sido proveitoso a todos. Agradeço a presença e a confiança de vocês para estudar, certo? Desejo a todos um bom dia, uma boa tarde, boa noite e até a nossa próxima aula. Até mais!